Oi pessoal, aqui é a Bárbara Gomiero, médica veterinária do blog Meu Cão Velhinho, e hoje a gente vai falar sobre os cães medrosos. Assim como as pessoas, os cachorros também podem sentir medo diante de diversas situações diferentes, de coisas que para eles são estranhas. E o primeiro passo para a gente conseguir fazer com que o cachorro consiga superar esse medo é a gente reconhecer qual é ou quais são os seus gatilhos. E os gatilhos são justamente aquelas coisas que despertam o medo nele. Pode ser um determinado tipo de pessoa, por exemplo, tem cachorros que sentem medo de homens, tem cachorros que sentem medo de crianças, pode ser um som, como de trovões ou de fogos de artifício, que é um medo extremamente comum. Tem cachorro que tem medo de cavalo, tem cachorro que tem medo de borboleta. Eles podem ter medo de diversas coisas, de aspirador de pó. Então a gente reconhecer qual que é exatamente o motivo dele ter medo, qual que é o gatilho, vai ser então a primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir trabalhar esse medo. É importante a gente saber que muitas vezes esse medo ele surgiu a partir de um evento traumático na vida do cachorro. Então alguma coisa pode ter acontecido com ele que tenha despertado esse medo. Mas também não é em todas as vezes que isso acontece. E por que eu digo isso? Porque um dos medos que é bastante comum em cachorros é o medo de homens. Pessoas do sexo masculino, em geral, tendem a despertar mais medo em cachorros do que mulheres. E isso acontece não necessariamente porque os cachorros tenham sido agredidos por homens, e sim porque já foram feitos estudos que demonstraram que tanto cachorros quanto até mesmo ratos de laboratório, camundongos, outras espécies de mamíferos, se sentem mais ameaçadas por homens do que por mulheres. Isso por diversos fatores. A gente pode citar aí a postura dos homens, a forma deles caminharem, o tom de voz mais grosso, o próprio cheiro dos hormônios masculinos. Tudo isso acaba causando uma intimidação maior nos animais, e é por isso então que um cachorro que já seja naturalmente mais inseguro, ele pode ter medo de homens sem que necessariamente ele tenha sido agredido por um. Então, às vezes a gente adota um cachorro sem conhecer a história dele e a gente percebe que esse animal sente medo de pessoas do sexo masculino e a gente assume que esse cachorro foi agredido, e não necessariamente isso aconteceu. Da mesma forma, medo de crianças. Tem criança que judia de cachorro? Tem. Mas também pode acontecer do cachorro ter medo de criança simplesmente porque ele não teve contato com elas o suficiente ao longo da vida dele. Então, as crianças são seres humanos pequenininhos que correm, que se mexem rapidamente, que mudam de direção o tempo todo. Elas são imprevisíveis, elas são barulhentas. Então, elas podem ter diversas atitudes que, mais uma vez, para um cachorro que já seja um pouco mais inseguro, vai acabar causando um certo medo, um certo estresse. E se esse cachorro for exposto mais a crianças de uma forma positiva, ele vai conseguir superar esse medo. Mas sim, infelizmente a gente sabe que tem também os casos daqueles cachorros que foram agredidos por homens, ou às vezes por mulheres também, por crianças que têm aquelas brincadeiras de jogar bombinha, de amarrar coisa no rabo. É claro que o cachorro ele pode ter ficado traumatizado com um determinado grupo de pessoas porque uma ou mais de uma acabaram maltratando esse animal. Só que aí o que a gente percebe, uma das grandes diferenças, é que o cachorro realmente ele entra em pânico. E não só o medo pode ser mais intenso, como o medo dele geralmente é mais específico. Pode ser, por exemplo, não homens em geral, mas medo de homens que usem boné, ou medo de crianças que estejam com mochila nas costas, ou de mulheres que usem chinelos. A gente começa a perceber que não é simplesmente homem, mulher ou criança, mas tem alguma coisa a mais, um uniforme, um acessório, um tipo de roupa. Aquilo causa uma relação no cachorro que vai fazer com que ele sinta mais medo.
Então é um cachorro que não necessariamente era inseguro, mas ele ficou traumatizado por uma determinada pessoa, mais de uma pessoa, e então aquele tipo de vestimenta, aquele jeito de se comportar vai fazer com que ele fique assustado. Uma das evidências que a gente pode ter de que o cachorro de fato foi agredido antes da gente adotar, no caso das pessoas que adotam cachorros de rua, ou adotam cachorros que não têm uma origem conhecida, é a presença de cicatrizes, por exemplo. O cachorro pode ter alguns ferimentos que tenham sido causados por agressão, apesar de que as cicatrizes também podem ter sido causadas por um acidente ou mesmo por uma briga de cães. Então, na verdade, a gente pode tentar deduzir a história desse cachorro, mas certeza absoluta do que realmente aconteceu antes da adoção, a não ser que alguém te conte, alguém que acompanhou a história desse cachorro, a gente não tem como ter, porque os cachorros não têm como nos contar, independentemente de o cachorro ter sido agredido ou de ele ser simplesmente um cachorro que é naturalmente inseguro e que tem medo seja de pessoas ou de barulhos ou do que for, a gente precisa ter em mente que o passado dele já ficou para trás. Então, não tem sentido, você não vai ajudar o seu cachorro sentindo pena dele. Na verdade, a pena que a gente sente, ela acaba sendo vista pelo cachorro como uma forma de instabilidade emocional, como uma forma de fraqueza, e isso diminui a nossa capacidade de conseguir ajudar esse cachorro. Então, a gente pode saber que o cachorro sofreu uma agressão ou que ele é um cachorro que é inseguro. O nosso jeito de ajudar ele não vai ser dizendo coitadinho de você, como você sofreu, de forma alguma. A gente vai tocar a bola para frente, vamos agir com esse cachorro de forma segura, de forma confiante, e vamos transmitir isso então para o cachorro, vamos transmitir confiança para que esse cachorro consiga se tornar então um animal mais seguro. E além de agir com o nosso cachorro, vamos dizer, de forma natural, de forma confiante, segura, o que mais que a gente pode fazer para ajudar esse cachorro a não sentir mais tanto medo, a não ficar tão estressado? Bom, o primeiro passo então vai ser, como eu já falei no início desse artigo, identificar qual é ou quais são os gatilhos desse animal, que pode ser um som, um tipo de pessoa, um tipo de situação, um animal, enfim, diversas coisas que podem causar medo nesse cão. Se o gatilho dele for alguma coisa que não seja necessária ou inevitável na vida dele, a gente pode simplesmente evitar que esse gatilho aconteça. Por exemplo, se o cachorro tem medo de fogos de artifício, então você não vai levar o seu cachorro para assistir um show de fogos, naturalmente. Vão ter situações em que não vai ser você a pessoa que vai promover o foguetório, vai ser alguém que está comemorando o jogo de futebol, ou alguém que vai estar comemorando aí o ano novo. Nesses casos, daqui a pouquinho eu vou dar umas dicas do que a gente pode fazer nessas situações mais pontuais. Mas, via de regra, você não vai precisar ter um trabalho muito contínuo com esse cachorro, porque você vai tentar ao máximo evitar aquela situação, se for uma situação que não seja inevitável ou necessária, né? Por exemplo, o cachorro tem medo de veterinário. Ele vai ter que ir ao veterinário, ele vai ter que enfrentar esse medo. Então, a gente vai ter que trabalhar esse medo com mais afinco do que um cachorro que tem medo de fogos de artifício que acontecem uma vez por ano. Na hora, então, em que o gatilho acontece, vamos dizer, teve o fogo de artifício, ou apareceu um homem, que o cachorro tem medo de homens, ou alguém ligou um aspirador de pó e o cachorro ficou assustado. O que a gente vai fazer? A primeira coisa é ter um lugar seguro onde ele possa se esconder ou se proteger. O cachorro vai procurar por um lugar assim. Então você vai oferecer para ele, importante que ele tenha na casa um lugar onde ele se sinta seguro e ele possa se proteger ali. Agora, esse lugar seguro para ele pode ser você. Então, muitos cachorros vão procurar pelos tutores deles no momento de medo e de estresse. E aí vem uma certa polêmica que existe, que é a questão: você deve ou não confortar um cachorro que está assustado, um cachorro que está com medo? Porque existe uma teoria que diz que se você confortar um cachorro que está num estado de estresse, num estado emocional tenso, de medo, você vai acabar, na verdade,
recompensando esse tipo de comportamento, e então você vai acabar agravando o medo do cachorro. Assim como a gente não deixa uma criança chorando, se vira com o seu medo, a gente também não vai fazer isso com o nosso cachorro. O cachorro está assustado e ele precisa de apoio. Então, o que a gente vai fazer? Nem tanto, nem tão pouco. Porque você não vai pegar o seu cachorro que está morrendo de medo, abraçar ele e começar a chorar junto com ele. Você não vai começar a dizer, ai meu Deus, coitadinho, já vai passar, tá tudo bem, tá tudo bem. O cachorro vai sentir a sua atenção e ele vai ficar, sim, com muito mais medo. Agora, o cachorro quer subir no seu colo, então deixa ele subir no seu colo, faz um carinho nele, passa a mão nele, conversa com calma, com tranquilidade. O cachorro pode não entender as suas palavras, mas ele entende a sua entonação. E você usando uma entonação tranquila, positiva, você vai sim estar ajudando esse cachorro. Então, evite tensão, nervosismo na hora de tentar acalmar o seu cachorro, porque você só vai deixá-lo ainda mais nervoso. Mas você pode sim confortar o seu cachorro na hora que ele estiver com medo. Uma outra estratégia ainda que você pode usar é tentar fazer uma associação positiva. Então, estourou um fogo de artifício? Então comemora, dá um petisco para ele. Se ele estiver tranquilo, você não vai dar um petisco se ele estiver totalmente assustado, mas tenta distrair o cachorro, tenta tirar o foco dele daquele problema que está deixando ele assustado. Faz uma sessão de adestramento com ele durante aquele momento. Então faz alguma coisa que desvie o foco dele de uma forma positiva, sempre recompensando o comportamento calmo e tranquilo e não o comportamento assustado e nervoso. Para alguns cachorros, algumas coisas que podem funcionar, por exemplo, no caso de fobias de sons, quando é um problema pontual, como é o caso dos fogos de artifício e de trovões, você pode, por exemplo, usar um som branco, que é parecido com o chiado de rádio, um rádio não sintonizado. É um som constante e você pode colocar, por exemplo, no lugar seguro do cachorro, na casinha dele, no cantinho que ele fica, e aquele som vai ajudar a neutralizar os barulhos que assustam esse cachorro. Tem alguns cachorros que respondem bem ao uso de florais, aromaterapia pode ajudar também. Em casos mais extremos, pode usar também medicações. A medicação vai depender também do tipo de medo que o cachorro tem, se é uma coisa mais pontual, se é uma coisa mais contínua. Por quê? Quando é uma coisa bem pontual, como é o caso dos fogos de artifício e dos trovões, você pode falar com o seu veterinário, por exemplo, para dar um medicamento que seja realmente sedativo e o cachorro vai dormir durante aquele momento em que ele estaria estressado. Essa é uma opção, se você realmente não conseguir controlar o medo do seu cachorro de uma forma um pouco mais natural, se o cachorro realmente ficar muito assustado, a ponto dele poder se machucar, dele ter um nível muito grande de estresse. Se o cachorro tem um medo que é uma coisa mais contínua, ele se assusta com o carro que passa na rua, ele se assusta com os cachorros, ele se assusta com tudo que acontece à volta dele, ou alguma coisa que ele está sendo exposto repetidamente e não tem como evitar isso, aí existem medicações também como ansiolíticos, antidepressivos, que não vão deixar o cachorro sedado, mas vão conseguir tranquilizar esse animal para que ele consiga até mesmo passar por um treinamento comportamental que vai ajudar ele a superar esses medos. Porque tem cachorro que o medo dele é tão grande que se você não medicar, você não vai nem conseguir fazer um treinamento com ele. Não é o ideal é sempre a gente conseguir fazer com que o cachorro supere esse medo. E o medicamento não cura o medo do cachorro, ele simplesmente vai fazer com que o cachorro, então, fique mais tranquilo. E isso vai permitir que você faça, então, sessões de treinamento, que vão permitir que ele passe a identificar aquele gatilho como uma coisa não tão ruim assim. Como que você vai fazer com que o cachorro passe a ver aquele gatilho de uma forma não tão ruim? Antes de você começar a trabalhar os medos do seu cachorro, você precisa se certificar de que todas as necessidades dele estejam devidamente supridas. E como então que a gente vai fazer com que o cachorro passe a ver aquele gatilho como uma coisa não tão negativa assim? Bom, antes de mais nada, a gente precisa se certificar de que todas as necessidades desse cachorro estão devidamente supridas, antes de começar a trabalhar o medo dele. E que necessidades são essas? Você vai ver em primeiro lugar, esse cachorro está saudável ou ele está doente? Ele está vacinado? Ele tem um lugar onde ele possa se abrigar, se proteger do sol, do vento, da chuva? Ele tem um lugar seguro para dormir? Ele está limpo? Ele tem alimento
com quantidade e em qualidade adequada, esse cachorro está bem alimentado. Tudo isso é importante para que depois você consiga trabalhar o psicológico dele. Se o cachorro estiver com fome, se o cachorro estiver com frio, se ele estiver doente, você não vai conseguir o foco necessário para trabalhar o medo dele. E outra coisa que é muito importante para que você consiga esse foco do seu cachorro é que ele realmente te veja como um líder. Então, se a sua liderança sobre esse cachorro não estiver tão boa assim, então você tem que trabalhar a questão da liderança com ele, seja fazendo sessões de adestramento, levando esse cachorro para passear, fortalecendo então o seu relacionamento com ele. Inclusive, a questão do passeio pode ser suficiente para resolver os problemas de ansiedade do cachorro. Tem cachorro que é extremamente ansioso porque ele não é levado para passear e ele fica então com uma energia acumulada que acaba deixando esse animal neurótico e ele vai começar a reagir de forma exagerada a qualquer estímulo. Se você começa a levar esse cachorro para passear todos os dias, além de fortalecer o seu relacionamento com ele, além de fortalecer a sua liderança, você vai exercitar esse cachorro, vai deixar ele mais tranquilo e tem casos em que só isso basta então para resolver todos os problemas de ansiedade dele. Resolvidas então todas essas questões de passeio, de liderança, alimentação, saúde, você vai começar a fazer um processo de dessensibilização do cão em relação àquele gatilho. Esse processo de dessensibilização vai ser o seguinte: você vai expor o cachorro àquele gatilho, mas a uma distância segura. Então, de uma forma que ele se sinta ainda tranquilo. Por exemplo, o cachorro tem medo de outros cachorros, ou o cachorro tem medo de cavalo. Então, leve o seu cachorro num lugar que ele possa, por exemplo, ver o cavalo ou ver outro cachorro a uma distância que seja segura e que ele ainda esteja confortável com aquilo. Então, se o cachorro ele ainda não está tendo uma reação de medo, uma reação de ansiedade quando ele vê o cavalo a uma determinada distância. Então, você vai começar naquela distância e você vai recompensar o cachorro assim que você perceber que ele viu o cavalo ou o cachorro e ele continua calmo. Você vai se aproximar bem lentamente. Cada aproximação que você fizer e que o cachorro conseguir se manter calmo, você vai recompensar esse cachorro. Se chegar num ponto em que o cachorro começou a ficar ansioso, começou a ficar estressado, ter reações de medo, então volte e comece de novo numa distância em que ele se sinta seguro. Você vai ter que repetir esse processo diversas vezes até que você consiga de fato uma aproximação que o cachorro esteja perto do outro e até fique feliz com isso, porque de repente ele vai relacionar que toda vez que ele vê um cavalo ele vai ganhar uma recompensa. Então o cavalo não é mais uma coisa tão ruim assim, o cavalo passa a ser uma coisa boa na vida dele, ou outro cachorro, ou barulho de carro, o que for. No caso de sons, o que a gente pode fazer baixar um áudio da internet. Tem CDs que já vêm, inclusive, especificamente para isso, para cachorros que têm medo de trovões e de fogos de artifício. Então você vai baixar esse som e vai colocar ele num aparelho de som na sua casa, num volume baixo que não incomode o cachorro, mas que ele consiga ouvir. E gradualmente você vai aumentando o volume conforme o cachorro vai se sentindo mais tranquilo. Então você vai sempre recompensando o cachorro e vai ficando mais tranquilo. Se você tiver dificuldade para fazer esse treinamento, se o cachorro estiver reagindo de forma muito forte diante do estímulo, do gatilho dele a qualquer distância ou a qualquer volume do som, se você vê que o treinamento não está gerando o resultado esperado, então é interessante você contratar um adestrador ou um especialista em comportamento canino para te ajudar. Outra questão que você deve saber é que existe uma coisa chamada reação de luta ou fuga. Isso significa que numa situação de estresse, a maioria dos animais vai reagir basicamente de duas formas. Ou ele vai fugir, ou ele vai agredir. E essa agressão não é porque ele seja um cachorro ruim, é uma agressão de defesa. Então é importante você ser sempre muito cuidadoso quando você vai lidar com um cachorro que esteja numa situação de estresse. Até por conta disso, em dias que você sabe que vai ter fogos de artifício ou que está tendo uma tempestade com trovões, mantenha seu cachorro num lugar seguro, não necessariamente preso, mas assim, um lugar em que você saiba que não tem a possibilidade dele fugir de casa e nunca amarrado, porque tem cachorros que morrem enforcados tentando escapar de fogos de artifício e de trovões porque eles estão muito assustados.
Então, se for o caso, num canil ou mesmo solto dentro da sua casa, com as portas devidamente fechadas, para que o cachorro não fuja de casa ou acabe sofrendo algum tipo de acidente. Por fim, nunca bata ou brigue com o cachorro porque ele está assustado. Você só vai dar mais motivo ainda para ele ficar com medo. Bom, pessoal, espero então ter ajudado com essas dicas de hoje e nos vemos no próximo artigo. Até mais!